Fala, meu aluno, minha aluna, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu aluno, né? Meu CACDista, e todos nós aqui somos CACDistas, não é verdade? Hoje eu vim facilitar a sua vida sobre direito, né? Uma das vertentes do direito, que é o direito interno, e essa mosca aqui na minha cabeça, é o direito interno. Uh, Basicamente, do direito administrativo, a gente vai pegar um tópico do direito administrativo, que é atos administrativos, e dentro de atos a gente vai pegar atributos, que é a aula de hoje, sobre atributos administrativos. Espero que vocês gostem, é uma aula bem rápida, porque eu só realmente vou expor os atributos, que é bem fácil, né, galera? São só 4 atributos, então acaba se tornando bem fácil a aula. Logo de início, já vou enfiando para você um mnemônico, o PIAT, ou PITA, o TAPI, você que sabe, né? O TIPA, independe. São os 4 atributos: presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Tá? Esses são os 4 atributos. 2 fatos importantes. Nem todos esses atributos estão previstos em todos os atos administrativos. Há alguns atributos que estão previstos em todos e há alguns que não estão. Tá? No decorrer da aula eu vou explicar isso direito. Mas, por exemplo, presunção de legitimidade, veracidade e tipicidade estão presentes em todos os atos administrativos. Então, já anote no seu caderno isso daí. No caso da autoexecutoriedade e da imperatividade, nem todos os atos têm esses 2 atributos. Vamos ver no decorrer da aula, tá? Então, vamos ser bem objetivos. Vamos correr agora para o primeiro ato. O primeiro atributo, que é o presunção de legitimidade e o presunção de veracidade. Primeiro, é bom você separar as duas coisinhas. Quando eu estava fazendo meu mapa mental, eu coloco presunção, eu separo de legitimidade e embaixo presunção de veracidade. O presunção de legitimidade quer dizer que tudo o que está naquele ato é considerado presumidamente legal e legítimo, ou seja, está de acordo com a lei. E de veracidade é que todos os fatos ali considerados são presumidamente verdadeiros, tá? São verídicos. Isso não veracidade, que é muito tranquilo, tá, galera? Muito tranquilo. Então, presunção de legitimidade, conformidade com a lei. Presunção de veracidade, os fatos são considerados verdadeiros. Tranquilo, né? Pronto. Então, anote isso aí no teu caderno. O ato, ele é presumidamente legal e verdadeiro. Anotou? Beleza, vamos para o próximo ponto que pode ser que caia na sua prova. Essa presunção, ela não é absoluta. Por que ela não é absoluta? Porque admite-se prova em contrário. Isso quer dizer que, se o administrado percebe que não está legal ou que não está verdadeiro aquele fato, ele pode impugnar. Ele pode provar que não está verídico ou que não está legal. Então, como admite-se prova em contrário, dizemos na doutrina que essa presunção ela é relativa, tá? Ela é relativa, porque a gente pode relativizar ela. Ou juris tantum. Então, decora esse juris tantum. Tranquilo? Então, seguimos. Léo, mas quem tem que provar? Pô, quem diz que está errado. Não é a administração pública que irá provar, é o administrado. Administrado, lembre-se, não é a administração pública. É para quem a administração pública está prestando aquele serviço. Tá? Tranquilo? Isso é bem simples, né? Bem legal. Esse primeiro atributo é bem legal. Então, assim, para enriquecer teu argumento na terceira fase, se cai uma questão de terceira fase da diplomacia, você tem que meio que citar a professora Maria Silva Zanella de Pietro. Ela fala que a presunção de legitimidade e veracidade tem 3 consequências. E essas 3 você tem que decorar. Primeira, o ato inválido, ele produzirá efeitos da mesma forma que o ato válido, ok? Devendo ser cumprido enquanto não decretado sua invalidade. Isso quer dizer que, sendo inválido ou não sendo inválido, se não for decretada a nulidade daquele ato, ele deve ser cumprido. Por mais que você, no seu íntimo, você fala, não, daqui está ilegal, mas está anulado? Está revogado? No caso, é anulado mesmo. Está anulado? Não. Então, você tem que cumprir aquele ato.
ok? O segundo ponto é aquele que eu já falei, a inversão do ônus da prova. Quem diz que está errado é que tem que provar. Tá? Então, dizemos que a presunção relativa ou iuris tantum. E a terceira consequência é que o Poder Judiciário ele não pode apreciar de ofício a validade do ato. Isso nos mostra que o Poder Judiciário não pode anular uma certidão, alguma coisa da administração pública, de ofício. Tá? De ofício ele não pode, mas se ele for provocado, se tiver um processo, uma reclamação, provocar o Poder Judiciário, aí sim ele pode, mas de ofício, ele, por a intenção dele, de forma autônoma, ele não pode, ele tem que ser provocado. Então, a gente encerrou essa parte, a parte de presunção de legalidade e veracidade, é uma parte bem curta, bem rápida. A segunda é a imperatividade. O segundo atributo é o atributo da imperatividade. Esse atributo, ele nos fala que há uma imposição dos efeitos do ato administrativo ao administrado de forma unilateral, galera. Isso quer dizer o quê? É só você pensar na multa, né? Quando um PRF chega para você, ele aplica uma multa, ele não pergunta se você está aceitando aquela multa ou não, ele te impõe unilateralmente uma obrigação, um efeito do ato administrativo, no caso, pagar a multa. Entendeu? Então, a imperatividade é justamente isso. Ela é a coercibilidade das obrigações e restrições impostas pelo poder público ao poder de império. O exemplo clássico é a aplicação de uma multa. Tranquilo, né? Só que esse atributo não está presente em todos os atos. Como você viu no conceito, eu falei que ele é de forma unilateral e ele é imposição de efeitos. Decora essas duas coisas, porque eu vou invalidar os outros atos que não têm imperatividade justamente por causa desses dois conceitos. Por que imposição de efeitos? Beleza. Uma certidão impõe um efeito? Não, né? Uma certidão ela apenas declara algo. Então, quando há uma declaração, uma enunciação dos efeitos, não precisa ter imperatividade. Então, os atos enunciativos, como a certidão, não precisam de ter imperatividade. Só que, outro detalhe, eu falei para vocês que a imperatividade tem que ser de forma unilateral. Então, se for de forma bilateral, não tem que ter imperatividade, não pode ter imperatividade. Então, por exemplo, uma autorização, uma permissão, onde há bilateralidade, atos negociais em si, né, atos negociais onde há bilateralidade, não pode ter imperatividade. Então, decora. Atos enunciativos e atos negociais, esses dois tipos de ato, eles não devem ter imperatividade, eles não podem ter imperatividade. Decorou isso? Porque isso cai em prova. A prova vai dizer assim, uma certidão tem imperatividade. Errado, não tem. Por quê? Aí se você pode justificar da forma como eu expliquei anteriormente. Tranquilo? Isso daqui é tranquilo, né? Então vamos para um que cai muito, gente. Vai cair de fato, toda prova cai isso daqui, que é o atributo da autoexecutoriedade. O nome é bem sugestivo, né? Ele diz que a administração pública não necessita de pedir autorização judicial para cumprir os seus atos administrativos. Isso nos remete, por exemplo, ao exemplo do agente sanitário, né, que fecha um restaurante porque não está de acordo com as regras sanitárias. Ele não precisa ir lá no Poder Judiciário pedir para fechar, não. Ele mesmo pode impor aquele cumprimento daquele ato, sem precisar ir para o Poder Judiciário. Então, assim, quando vem a questão, ela vai vir bem clássica. Qual atributo que diz que não precisa da apreciação prévia do Poder Judiciário? Autosecretariedade. Tá? Só que assim, meus amigos, você tem que lembrar da multa. Por que a multa, Helena? Porque a multa, eu falei para vocês que ela tem imperatividade, não tem? Tem. O PRF não pergunta para você se você quer receber a multa, não. Ele impõe unilateralmente. Só que a administração pública ela não pode cobrar aquela multa a você sem a interferência, a autorização do Poder Judiciário. Então, falamos que a multa ela tem imperatividade, mas a multa ela não tem autoexecutoriedade. Entenderam? Entenderam, né?
certo? Ela tem um atributo, que é imperatividade, mas ela não tem o atributo da autoexecutoriedade, porque a administração pública ela não pode executar a multa diretamente, ela tem que pedir autorização ao Poder Judiciário, ela tem que abrir um processo de execução. Legal, né? Bem legal esse tópico. E cai muito em prova. Por fim, meus amigos, a Maria Zanara de Pietro, ela também estuda e ensina alguma coisa sobre isso. Ela ensina que o ato administrativo autoexecutório, para ser autoexecutório, ele tem que ter duas características. Urgência, e ele deve ter previsão legal. Então, anote no seu caderno isso aqui, que é muito importante. Como assim urgência, Léo? Pô, se um prédio tiver para cair, a prefeitura pode interditar e pode demolir o prédio, porque há urgência naquilo. Ela tem autoexecutoriedade, o ato de demolição tem autoexecutoriedade para acontecer porque é urgente. E ele deve ter previsão legal, né, galera? Para também não ficar muito arbitrário o negócio. Tem que ter previsão legal. Isso já caiu em prova, perguntando justamente isso. Qual o atributo do ato administrativo que depende de previsão legal ou se justifique diante de necessidade de urgência? Qual é? É a autoexecutoriedade. Tranquila, né? Isso aqui é muito bom, porque cai em prova, a gente vê que cai em prova. Cara, é muito bom assim, a gente saber o que cai em prova e como estudar isso. Só para finalizar, a autoexecutoriedade tem duas vertentes. Tem a executoriedade e exigibilidade. Tá? Executoriedade é que a administração usa meios diretos. Executoriedade, meios diretos. Exigibilidade são meios indiretos de coerção. Tá? É só essa. Eu lembro assim, exigibilidade tem muito is, não tem? Eu lembro que são meios indiretos, entendeu? Decora isso e seja feliz, não precisa bater cabeça para saber o que é. Decora esses detalhes, tá? Que a executoriedade, ela pode ser desdobrada em duas características: executoriedade, que são meios de coação diretos, e exigibilidade, que são meios de coação indiretos. Tranquilo, né? Não precisa você bater cabeça com esse detalhe, não. E por fim, meus colegas, o mais fácil mesmo, que é a tipicidade. O que é uma coisa, o que é um ato típico, não é o que é um ato abrangido pelo atributo da tipicidade. É um ato que você sabe que tem previsão legal, tá? Ele deve estar definido previamente por uma lei, ok? Isso garante uma segurança jurídica, isso garante que não haja uma total discricionariedade por parte da administração pública, ela fazer o que ela quiser, tá? Então, tipicidade é muito importante e ela está presente em todos os atos administrativos. De certa forma, todos os atos administrativos têm previsão legal, porque a administração pública ela só pode fazer o que está na lei, diferentemente da legalidade no sentido do particular, né? A gente sabe que a legalidade ela pode ser de uma forma para a administração pública e ela pode ser de outra forma para o particular. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. No caso da administração pública, ela pode fazer tudo que a lei permite. Tá? Isso é o que fundamenta a tipicidade. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É um vídeo bem curto. Opa, meu Deus do céu, terremoto. É um vídeo bem curto, porque eu só queria abordar com vocês esse tópico dos atributos. São muito importantes para a gente, principalmente para quem estuda diretamente focado na terceira fase. Porque essa questão desse tópico é relativamente fácil comparado aos outros tipos administrativos. Só que escrever sobre ele é um pouco mais complexo, porque são muitos detalhes e você tem atributo disso. Só o que eu falei aqui já dá uma redação de 60 linhas. Se você for escrever mesmo, dá redação de 60 linhas. Então, assim, é muito detalhe. Você tem que saber muita teoria para conseguir condensar esses detalhes em poucas linhas para dar o que a questão quer. Porque uma questão de ato administrativo, ele não vai cobrar só atributos. Ela pode cobrar atributos, extinções, que é uma coisa que a gente vai gravar depois, conceito, classificação, entendeu? Então, você tem que saber muito esse tópico para você condensar ele com todas as peculiaridades num parágrafo ou dois. Espero que você tenha gostado. Eu vou gravar outros vídeos com outros temas do direito administrativo, principalmente do ato administrativo para a gente finalizar, porque é o tópico que eu estou estudando agora. E nos vemos no próximo vídeo e no Rio Branco, se Deus quiser. Um grande abraço e até mais.